O senhor acha que teve algum efeito, né? Como eu tenho visto isso sendo muito comentado. O Carlos Dias, né, comentou sobre isso na segunda-feira, né? O quanto abre aspas aqui, a radicalidade do discurso do Milei, ele atraiu o eleitor, né? Porque você vê que esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, né? O sujeito que ele se coloca de maneira muito assertiva contra, né, coisas como nova ordem mundial, contra comunismo, contra o Império Eurasiano da Rússia, contra a influência chinesa, né, etc., né, contra todo esse mosaico de coisas, né, o cara que se coloca de maneira sem dourar a pílula, digamos assim, né, ele, ainda que ele não tenha vitória exatamente, mas ele costuma ser ele tem uma curva de ascensão muito grande, muito acentuada, né? Isso acontece em vários casos aí do mundo, aconteceu na Bélgica, aconteceu na Bélgica, tem um outro rapaz lá que eu esqueci o nome dele, mas aconteceu, né, na Inglaterra, o Nigel Farage, por exemplo, que é um cara bastante popular, o Trump, o Bolsonaro, né, e agora o Milei, né? O senhor vê da onde que o senhor vê exatamente essa popularidade que surge aí dessas pessoas aí? Como é que é o fenômeno cultural, né? Já que a gente está falando aqui de espírito, né? Qual que é o estado de espírito, assim, né, dessas pessoas que é compartilhado, que gera esse efeito aí, na opinião do senhor? Eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa, Ítalo, é uma tentativa de... nós fazemos uma tentativa de ver em que o Milei se encaixa. Não tanto em que se encaixa, qual é a realidade para a qual ele falou. Porque eu vejo, com todo respeito, assim, eu vejo pessoas que são muito mais entendidas nisso do que eu, mas dizendo o seguinte: nossa, um anarcocapitalista é o presidente, o primeiro presidente anarcocapitalista. Eu, sinceramente, as atitudes que ele tomou até agora não são, para mim, pode ser que eu não conheça nada do que é um anarcocapitalista, mas um sujeito que se diz anarcocapitalista e defende a vida com a intransigência que ele defende contra o aborto, contra a eutanásia, bem, isso não me parece um pensamento anarcocapitalista. Que seria de uma liberdade total e, portanto, que a pessoa escolhesse. Bom, depois, há outros termos dele. Eu acho que ele, mais do que isso ou do que aquilo, vê-se que ele tem simpatias históricas, inclusive pelo liberalismo. Ele, nos discursos dele, se percebe isso, até aquele liberalismo do século XIX e tal. A gente vê que ele tem isso na sua conformação ideológica. Mas para quem é que ele falou? Ele falou para um país destroçado. Para um país... Eu sei que o Brasil tem uma espécie de rixa com a Argentina. E com isso, nós às vezes perdemos uma certa perspectiva do que é a Argentina. A Argentina não só é um país enorme do ponto de vista geográfico, é um país muito variado dentro de si mesmo, com muitas regiões e psicologias diferentes, mas a Argentina é também um verdadeiro celeiro que está sendo destroçado, né? Mas a agricultura deles, já houve os tempos áureos da Argentina. A Argentina era uma espécie de Éden. Mesmo na Europa era considerada uma espécie de Éden. Bom, e a Argentina sempre teve uma característica, que foi uma nota de uma espécie de império cultural. A cultura sempre foi muito importante para os argentinos. Bom, tudo isso foi destruído a partir do peronismo, simplificando um pouco, mas a partir do peronismo e das múltiplas facetas do peronismo, as mais esquerdistas, as menos esquerdistas, etc., e nós chegamos ao desastre que chegamos. E o Milei
vai aparecer com um discurso que, em parte, é corajoso contra contra todas essas aberrações que a Argentina vive, e como a opinião pública argentina sempre foi bastante conservadora, nós vemos que ele vai começar a receber muitos apoios entre os jovens. E ele vai começar a falar para uma nação desgastada, uma nação completamente exausta, uma nação. Ele vai começar a falar um pouco de trazer a glória da Argentina outra vez, o esplendor da Argentina outra vez. E isso vai atrair muita gente para ele. Então, eu acho que não dá para dizer o seguinte: nossa, venceu o anarcocapitalista. Você acha que todos os votos que ele teve foram de pessoas que são anarcocapitalistas? Não, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Eu acho que esse termo ele nem toca muito, assim, nem engaja muito, né? Anarcocapitalista. A maioria das pessoas nem faz ideia do que seja isso, né? Claro. Mas eu vi pessoas dizer isso. Nossa, foi eleito o primeiro presidente anarcocapitalista, com todo respeito. Isso é uma coisa que não tem muita realidade, acho eu. Sim. Perfeito. Bom, agora, o Ítalo, então eu acho que ele falou para uma nação exausta. Bom, eu volto a dizer o seguinte: para mim me chamou a atenção que um dos primeiros países que fez uma grande manifestação a favor de Israel foi a Argentina. Mas não é por causa da questão Israel, é um outro problema. É que eles perceberam que eles estavam sendo alvo, nestas eleições, das mesmas forças que promovem o terrorismo e a desagregação das sociedades. Então, eu me parece que houve uma soma de fatores, e ele, sobretudo, foi uma pessoa que, como um radar, soube pegar essas coisas e soube falar para esses setores da opinião pública. Sinceramente, eu achei muito estranho que ele tenha despontado naquelas prévias argentinas, ele tenha despontado, quando se dizia que ele ia ficar em quinto lugar, ele tenha vencido aquelas prévias e depois, no primeiro turno das eleições, ele não tenha subido nada. Isso me deixou um pouco... Achei um pouco estranho isso aí. E agora, o que é que vai acontecer é outra coisa, mas você estava perguntando qual era a minha opinião a respeito de que, para quem ele falou, ele soube sintonizar uma sociedade que está assim. Agora, outra coisa que eu queria também dizer é o seguinte: há uma psicologia do argentino que é diferente do brasileiro, né? Então, nós temos que perceber que uma certa contundência nas afirmações, etc., é muito próprio, pelo menos, a certas partes da Argentina.